A estrada ainda estava molhada da tempestade que havia passado, e os faróis do carro refletiam na poça escura como olhos sem vida. O pai mantinha as mãos firmes no volante, tentando esconder o nervosismo que já começava a crescer em todos. A mãe observava os retrovisores, como se esperasse que algo viesse correndo do breu atrás deles. A filha mais nova apontou para a janela e disse que já tinha visto aquele mesmo posto de gasolina. O pai riu sem graça, dizendo que era normal, que todas as estradas pareciam iguais à noite. Mas por dentro, ele também já tinha reconhecido o mesmo letreiro piscando em vermelho e azul. Quando o marcador do carro bateu mais 1 quilômetro, lá estava novamente. O mesmo posto, o mesmo letreiro com lâmpadas falhando, o mesmo homem parado na bomba de combustível com o rosto coberto pelo boné. A repetição não parecia apenas coincidência, parecia um aviso. A mãe segurou o braço do marido e sussurrou que as pessoas estavam idênticas. A mulher que saía da loja de conveniência, a criança de bicicleta passando pela calçada molhada, até mesmo o cachorro que uivava para a lua encoberta. Era uma cena que se repetia, com os mesmos movimentos, como uma fita quebrada. O pai aumentou a velocidade, decidido a sair dali, mas quanto mais quilômetros percorriam, mais os sinais se repetiam. Placas inclinadas, árvores retorcidas pela tempestade, vultos andando no acostamento, todos idênticos. A estrada era uma serpente que enrolava a família em um ciclo sufocante. A filha mais velha, que tentava dormir, acordou assustada com um barulho metálico vindo de baixo do carro. Mas quando olharam, nada estava errado. Era como se o som tivesse sido repetido junto com o cenário. Eles começavam a perceber que não estavam apenas viajando, estavam sendo consumidos. De repente, os rádios de todos os carros estacionados nos postos repetidos ligaram ao mesmo tempo, mesmo que ninguém estivesse lá dentro. A mesma música, a mesma voz feminina murmurando palavras incompreensíveis, ecoando pelo ar pesado. O pai desligou o som do carro, mas a voz continuava, vindo de fora. A mãe apertava as mãos, o suor frio escorrendo pelo rosto, dizendo que algo estava brincando com eles. Algo que queria que eles permanecessem presos ali, repetindo cada passo, cada respiração, cada medo. A filha menor começou a chorar, pedindo para voltar para casa. Mas onde era a casa agora? Quando até o céu parecia repetido, como uma pintura copiada várias vezes, ninguém conseguia dizer se ainda havia saída. O pai parou o carro de repente, decidido a entrar em um dos postos e pedir ajuda. Mas quando abriu a porta, o cheiro de mofo e ferrugem tomou conta do ar, como se aquele lugar tivesse sido abandonado por décadas. E mesmo assim, as pessoas estavam lá, sorrindo, imóveis, repetindo gestos lentos. Um dos homens ergueu o rosto e revelou um semblante sem olhos, apenas buracos escuros que refletiam o medo da família. O pai voltou correndo para dentro do carro, acelerando sem pensar. Mas a estrada apenas entregava de volta o mesmo quilômetro, o mesmo letreiro, a mesma cena. O tempo deixou de fazer sentido. Não havia amanhecer, não havia relógio funcionando. As crianças perguntavam se estavam mortos, mas ninguém tinha coragem de responder. Apenas o silêncio opressor das repetições. Aos poucos, começaram a notar que os próprios movimentos estavam sendo copiados. Quando a mãe olhava para trás, via outro carro igual ao deles, com outra família igual a deles, repetindo os mesmos gestos, presos no mesmo ciclo. O terror não era mais apenas externo, era interno, uma sensação de que cada pensamento já tinha sido pensado antes. Cada lágrima já tinha escorrido pelo mesmo rosto. Estavam perdendo não apenas a estrada, mas a própria identidade. Em certo momento, o pai olhou para o retrovisor e viu sua própria face distorcida sorrindo sozinha, enquanto ele mesmo tremia de medo no banco da frente. A imagem devolvida não era dele, era de algo que o observava de dentro do espelho. A mãe tentou rezar, mas as palavras saíam embaralhadas, como se até a fé estivesse sendo devorada pelo ciclo. Era como falar em um idioma esquecido, repetido em eco por vozes invisíveis ao redor deles. As crianças encostaram a cabeça no vidro e juraram ver as próprias cópias andando no acostamento, olhando fixamente para dentro do carro.
Seus olhos eram fundos e famintos, como se esperassem a hora certa para entrar. A estrada se tornava cada vez mais estreita, sufocante, como se estivesse apertando a família dentro de um funil sem saída. O pai já não sabia se dirigia para frente ou em círculos, e a sensação era de que o asfalto estava vivo, pulsando sob os pneus. Por fim, o carro parou sozinho. Nenhum som de motor, nenhum farol aceso. O silêncio absoluto tomou conta, quebrado apenas pelo som repetitivo de passos no escuro, vindos de todos os lados. Quando olharam para fora, não havia mais estrada. Apenas cópias infinitas de si mesmos, caminhando em direção ao carro, sorrindo com a fome de quem sempre esteve esperando. E então eles entenderam. Não havia tempestade, não havia viagem, não havia estrada. Havia apenas o ciclo. E o ciclo queria devorá-los até que não restasse nada além da repetição.